Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos ler uma passagem em Gênesis 24 sobre Abraão enviar o seu servo para buscar uma mulher para o seu filho Isaque, à sua família. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem-aventurado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Houve aqui uns acontecimentos antes que eu vou só relembrar, quando, portanto, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. Portanto, o Senhor proveu o carneiro e eles desceram, vieram ter com os servos e foram para a terra de Berseba, onde viveram durante muitos anos. Porquê chamar-se aquela terra Berseba? Porque antes disso, há muito tempo atrás, Abraão tinha cavado uns poços, ele e os seus servos, não é? Tinham cavado uns poços, e os filisteus que habitavam naquela terra também taparam os poços todos e não deixavam que eles fossem buscar água. Entretanto, como eles já conheciam o rei Abimeleque, que era o rei daquele sítio onde eles estavam, era o rei dos filisteus, ele fez uma aliança com esse rei, porque o rei via que realmente Abraão era um homem muito próspero, que Deus realmente estava com ele, que Deus era com ele, era chamado até o príncipe do Senhor Deus. Entretanto, Abimeleque vem ter com Abraão e diz-lhe assim: quero que me prometas que nunca farás mal, vais usar de bondade para comigo e para com os meus filhos e os meus netos, a minha descendência. E Abraão disse que sim, mas entretanto propôs-lhe o seguinte: não, é que o rei sabe que me têm fechado os poços todos. E o rei disse: não sabia disso. E ele disse: pois, é que os filisteus têm-me tirado toda a minha água. Mas não, então façamos uma aliança e isso não vai acontecer. Abraão depois deu ofertas ao rei e ali firmaram uma aliança, que ele seria bondoso para com o rei e seus descendentes e que ele mandaria destapar o poço. Por esse motivo chamaram-lhe Berseba, por ele ter mandado destapar o poço e por terem feito essa aliança. Então, Abraão e seus familiares, os seus servos, a sua tribo, que era já muita gente, perto de 1000 pessoas talvez, eles, entretanto, ficaram ali durante muito tempo. E passado algum tempo, veio notícias da sua casa, do seu irmão Naor, que vivia ainda na Mesopotâmia, numa cidade, e que ele tinha muitos filhos, tinha cerca de 8 filhos, e um dos filhos, Betuel, tinha tido já filhos também. E dentro desses filhos havia 2, um era Labão e outra era a Raquel. Mas tudo bem, entretanto, Abraão, quando soube daquilo, disse assim, chamou o seu servo, e vemos aqui que ele chamou o seu servo. Mas antes disso eu queria falar ainda sobre uma coisa. Neste interregno, antes de ele mandar o servo buscar a esposa para o filho, à terra do irmão, a Naor, Sara, entretanto, morre com 127 anos, já era idosa, morre,
E Abraão, como ele era peregrino, ele era muito rico porque Deus o abençoava em tudo, e todas as pessoas ao seu redor, os filisteus, os hititas, que também habitavam naquelas regiões, tinham muita consideração por ele, porque ele realmente viam que Deus o abençoava em tudo aquilo que ele fazia, e chamavam-no príncipe de Deus. E ele não tinha campos, não tinha nada, era muitos rebanhos, mas campos ele não comprou. Porquê? Porque ele estava sempre à espera que, de alguma forma, Deus o chamasse para algum sítio, não é? Se Deus o chamasse para fazer alguma coisa ou para se mudar dali para outro lugar, ele iria, porque ele sabia que aquela terra de Canaã seria dele e dos seus descendentes. E ele, o que é que pensou? Não, eu não posso comprar nada, mas pelo menos vou comprar uma sepultura para sepultar a minha morta. Entretanto, ele vai ter com os hititas, e há um deles que tem um campo onde havia uma caverna chamada Macpela, e ele vai ter com eles para comprar essa caverna para sepultar lá a Sara, e ao mesmo tempo já pensou, bem, já me sepultou a mim e aos meus descendentes, porque eu sei que eles vêm para aqui, eles vão ter esta terra para eles. E, entretanto, ele vai ter com os hititas e eles não queriam-lhe oferecer o campo, queriam-lhe oferecer a caverna, mas ele não quis. Porquê? Porque ele pensou, não, eu quero comprar para ficar de posse de uma coisa que será minha no futuro. E assim perguntou ao dono, não é? Um dos hititas, quanto era o preço que ele queria pela caverna e pelo terreno. Só que ele disse-lhe, não e tal, mas depois lá chegaram a uma conclusão, de repente, enfim, como quem não quer a coisa, disseram, ela vale 400 euros, o que é isso entre nós e ti? Mas Abraão apanhou logo aquela palavra e disse assim, não, então eu pago-vos esse peso em ouro ou em prata. Neste caso ele pagou esse valor em 400 ciclos de prata. Ciclo era a moeda que era, na época, moeda de pagamento de quando se fazia um negócio. Mas eram umas barrinhas, era como há hoje uns lingotezinhos pequeninos em ouro na casa da moeda. Assim, havia naquele tempo também umas barrinhas que tinham um determinado peso e pronto, e cada uma tinha um peso, e quando chegasse àquele peso daqueles ciclos dos 400 ciclos de prata, ele estava feito o negócio. E assim foi. Ele comprou a caverna, sepultou Sara, e então, após isso, é que ele manda então buscar uma esposa para Isaac. E chama o seu servo e pede ao seu servo, o mais antigo da sua casa, e que lhe governava tudo, fazia as contas, fazia tudo, tomava conta dos outros servos, tomava conta dos rebanhos, quando era preciso vender, quando era preciso comprar, quando era preciso tirar o leite, quando era preciso tirar a lã das ovelhas, enfim, desquiar. Ele tratava de tudo. E Abraão chama e diz-lhe, quero que, como diz aqui no texto, Abraão já idoso, avançado em anos, chamou o seu servo mais antigo, que governava tudo o que possuía, e lhe fez jurar que ele pusesse a sua mão debaixo da sua coxa, para lhe jurar que iria à terra do seu irmão, à cidade do seu irmão, buscar esposa para o seu filho Isaac. E o servo perguntou, então e como é que eu vou saber disso? E se ela não quiser vir? Eu levo lá o teu filho. Ele disse, não, nunca, eu não quero o meu filho casado com nenhum cananeu, com gente dos cananeus. Eu quero uma filha, uma esposa para o meu filho, da minha família, da minha parentela. E assim foi. Mas o servo foi, levou os camelos, levou servos com ele, levou muitas riquezas de Abraão, levou muitas riquezas, muitos bens com ele também para oferecer, portanto, à escolhida, e pôs-se a caminho. Entretanto, pediu a Deus um sinal. E então falou para Deus e disse, meu Deus, Deus do meu senhor Abraão, fazei com que, quando eu lá chegar àquela cidade, e que eu vá, ao pé de um poço, que a jovem que se chegar ao poço
e quando eu pedir água, ela me der água do seu cântaro e disser assim: eu vou-te dar água e vou também dar água aos teus camelos. E foi muito interessante, porque chegou Rebeca, muito jovem, muito bonita, e chega ali, virgem, e chega ali ao poço, e ele pede-lhe de beber, e ela exatamente dá-lhe de beber e responde-lhe: vou dar água e vou também dar água aos camelos. E assim fez. Entretanto, ele viu que era ela a escolhida do Senhor, porque o Senhor já sabia que era assim. E quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, vai à nossa frente, vai à minha frente, vai tratar disto, vai fazer para mim algo que eu não consigo fazer, ajuda-me, dá-me direção, abre-me portas, abre-me janelas, abre-me caminho. E o Senhor vai à nossa frente e proporciona com que as coisas sejam do agrado dele. Ele já tinha escolhido a Raquel Rebeca, estou a fazer disparate. Raquel foi a mulher depois de Jacó. Rebeca. E a Rebeca chegou e diz aquilo. E, entretanto, ele tira de alguns bens que tinha, umas pulseiras, pôs umas pulseiras nas mãos dela e um pendente, e deu-lhe um pendente para ela, tudo em ouro, e pronto, muito bonito, muito valioso. E ela ficou muito alegre com aquilo, mas pronto, perguntou-lhe, o que é que ele estaria ali a fazer? E ele nada disse, e só perguntou se na casa do pai dela, perguntou-lhe de quem ela era filha, e ela disse que era filha de Naor e de Milca. E que tinha um irmão chamado Labão. E depois ele disse: será que na casa do teu pai há pousada para nós ficarmos esta noite? E ela foi contar ao pai tudo aquilo, e então o irmão veio ter com ele, onde ele estava, e disse-lhe: não, meu senhor, venha e tal, vem da parte, porque ele depois disse de quem era, que vinha da parte de Abraão, do irmão de Naor, e gostaria de ficar a pernoitar ali. E assim foi, ele depois contou toda a história, não é? Que Abraão lhe tinha feito jurar, e que ele tinha pedido um sinal a Deus, e que realmente Rebeca tinha sido escolhida por Deus. E disse então que se ia embora, e eles perguntaram: Rebeca, tu queres ir com este senhor, com este homem, para a casa do teu tio Abraão, para casares com o filho dele, Isaque? E ela respondeu logo que sim. Ela respondeu que sim, entretanto prepararam tudo, ela arranjou a sua ama, montaram nos camelos e vieram embora. E quando chegaram perto de Berseba, Isaque tinha ido meditar, tinha ido conversar com Deus, tinha ido orar nos campos, e vê chegar os camelos. E ela pergunta: quem é aquele homem que vem ali ter connosco, que vem ao nosso encontro? E o servo disse: é o meu senhor. E ela colocou o véu, porque naquela altura uma virgem, punha o véu, colocou o véu e desceu do camelo e ficaram ali a conversar, e diz a palavra que Isaque levou-a para a sua tenda, e assim foi consolado da morte de sua mãe, porque ele era muito chegado à mãe. A palavra diz isto: para ele ser consolado pela morte da mãe, era porque ele era muito chegado à mãe. E então assim foi a história de Isaque, porque realmente não há nada na nossa vida que já não esteja designado nos céus, meus irmãos, meus amados ouvintes. Nada. Tudo na nossa vida está designado nos céus, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele nos conheceu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, que Ele já nos conhecia. Portanto, Ele já nos conhecia no mundo espiritual, antes de nós virmos ao mundo natural. E que nos fez profeta para as nações. Então, o Senhor disse isso a Jeremias, e aquela palavra é para cada um de nós, porque o Senhor conhece a nossa vida desde do início até ao fim. Mas quando nós escolhemos o Senhor Jesus
como nosso Senhor e Salvador, lemos a palavra diariamente, temos uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus todos os dias e pomos nas mãos do Senhor, Ele segura na nossa mão direita, a sua mão direita segura na nossa mão e Ele nos conduz, Ele nos leva e as coisas são feitas segundo a sua vontade. Fico por aqui. Mais uma mensagem, espero que esta mensagem tenha tocado o vosso coração, assim como tocou o meu, aliás, como todas as mensagens têm tocado o meu, porque antes de eu falar, estas mensagens me tocaram a mim primeiro. E o Senhor tem feito maravilhas na minha vida com estas mensagens. E eu espero que para vós seja uma bênção também e que elas possam tocar o vosso coração e que possam, a partir de agora, temer ao Senhor. Temer não é ter medo. Temer é reverência, é obediência, é amor, é respeito e o Senhor quer isso de nós. Ele deseja isso de nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos a pôr a nossa vida nas mãos dele, porque dele vem todo o bem e dele a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Até à próxima mensagem. Deus nos abençoe. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.